João, Rádio FEC. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os colegas de imprensa. Matheus, na coletiva desta semana você havia comentado o quanto seria difícil enfrentar essa equipe do Vitória, troca de treinador, vitória na Copa do Brasil e que almejava pelo menos sair pontuando aí do Barradão. Marcelo também comentou o mesmo, falando da dificuldade do jogo, mas que o importante era pontuar nessa situação. A partir desse 0-0, você sai satisfeito do que a equipe apresentou hoje, Matheus? Boa noite a todos. Acho que dentro de todas as possibilidades e condições que nós tínhamos para a partida de hoje, fora de casa você sempre tem que estar pontuando. Claro que a gente não pode ficar satisfeito e contente com um empate, mas fora de casa tem que pontuar. Se não dá para vencer, não pode perder, e pode ser que esse ponto conquistado aqui no Barradão valha muito a pena lá na frente. Que nós tínhamos para iniciar a partida, para mudar, de repente, alguma situação de sistema durante a partida. Valeu a pena esse ponto. E agora nós temos 2 jogos em casa. Se a gente fazer prevalecer o nosso mando de campo e a nossa força no Germano Krieger, nós sabemos que esse ponto pode ser ainda muito mais valorizado. Beleza, Matheus, muito obrigado. Tenha um bom retorno até aqui a Ponta Grossa. Obrigado. Marcos, Rádio Clube. Boa noite aos colegas. Matheus, eu queria que você pudesse responder sobre a situação de 2 atletas que foram substituídos no segundo tempo. Primeiro sobre o Marcelo, que foi o primeiro a sair para a entrada do Vilela. Queria saber se está tudo bem com ele, a situação física dele, qual a condição dele, se foi um pedido do jogador para sair, enfim. E sobre o Pedro Ken, que pediu substituição também no segundo tempo. Minha pergunta é por conta do alto número de desfalques do Operário e o receio de mais jogadores virem a se machucar nessa maratona de jogos que o time já vive neste momento da temporada. Então, somente a situação desses 2 jogadores, especificamente, ou de mais algum atleta que possa preocupar. Boa noite, Matheus. Boa noite, certo. Não, sem dúvida, são atletas que todos têm condições aí para quarta-feira. O Marcelo atuou numa função um pouco diferente hoje, porque ele tinha que ter uma disciplina muito grande para impedir os avanços do Raul Prata. E óbvio que a exigência, ele não está acostumado a fazer isso, é um jogador que atua por dentro. Hoje a ideia nossa com bola era ele atuar por dentro. Sem bola ele impediu os avanços do Raul Prata, então teve uma exigência física de carga de jogo muito grande, então ele se desgastou muito. Mas foi por desgaste físico mesmo. E o Pedro era um atleta que está há muito tempo sem iniciar uma partida, então já era uma situação que a gente esperava ele no decorrer da partida pedir essa troca, e eu falei para ele ir até o limite, quando não aguentasse mais, demonstrasse isso, que a gente queria substituí-lo, e ele demonstrou até aquele momento. Mas ambos vão ter condições e ainda contando com a possibilidade de retornos para o jogo diante do Sampaio. Muito obrigado, Matheus. Bom retorno aqui para Ponta Grossa amanhã. Obrigado. Diomar, tá aí. Um abraço, Matheus Costa. Um abraço aos companheiros de imprensa. Matheus, hoje o Operário apresentou um modelo de jogo diferente, né? Onde a parte tática sobressaiu sobre a parte técnica, né? Jogando com muita responsabilidade, com muita situação, assim, situação de realmente impedir os avanços, os principais pontos positivos do time do Vitória. Você tinha o Pedro Ken e o Pimpão, que cumpriu uma função tática muito boa, impedindo os avanços também do lateral esquerdo, que é muito forte. Quem viu o jogo contra o Internacional quarta-feira pôde observar esse lado do Vitória, que era muito forte. O próprio Raul Prata, onde o Marcelo ocupou um espaço por dentro, pelo lado, né? Ocupou um espaço. Eu pergunto para você, esse novo modelo de jogo te satisfez e você trocou o 4-3-3 pelo 4-4-2 realmente para buscar a pontuar, porque o Operário, eu comentei durante a semana que o Operário precisaria urgentemente pontuar para não vir para casa para jogar pressionado contra Cruzeiro e Sampaio Correia, Matheus. Gilmar, eu concordo com o que você falou, acho que suas colocações foram muito felizes e foi mais ou menos a nossa ideia. A gente sabia, você pensa em um adversário que acabou de ter uma semana histórica, eliminar o Internacional no Beira-Rio, jogando e confirmando a partida que fez. Não foi um jogo de sorte,
Foi um jogo de completa competência e capacidade do Vitória, eliminar o Internacional do Beira-Rio. Então a gente tinha uma estratégia para a partida de hoje. Óbvio que a gente veio para cá buscando a vitória, mas sabendo da necessidade de pontuar, como você mesmo falou, até porque temos 2 jogos em casa. E para mostrar também que talvez foi um jogo fora da curva o que aconteceu no Couto Pereira contra o Guarani. A nossa equipe, eu confio muito nesses atletas, eu tenho muita convicção nesse grupo nosso. E hoje, com todas as nossas ausências e desfalques, nós imaginamos estrategicamente pensar da seguinte forma: com bola, a gente ocupar bastante o centro do campo com jogadores de qualidade que gostam da bola, Chorão, Bastos, Pedro e Marcelo, e liberando os lados com a velocidade pelo lado esquerdo do Silva, que é um cara que chega com facilidade no fundo, e pelo lado direito com o Pimpão. E todo momento que a gente tivesse com bola, caso a gente perdesse, a gente mesmo buscando o jogo aproximado, o passe e a qualidade desses jogadores, nós estávamos bem protegidos por trás, com 3 jogadores sustentando a nossa defesa, né, o alemão, o Renier e o Rodolfo, e um dos volantes protegendo eles na frente, ora Chorão, ora Bastos. Então, basicamente foi isso com bola. A gente conseguiu, em alguns momentos, ficar com a bola, né, impedir o ímpeto do Vitória, dessa confiança e dessa motivação que eles tiveram pós-classificação na Copa do Brasil, e sem bola a gente tivesse essa disciplina. O Pimpão pelo lado direito, o Marcelo pelo lado esquerdo nosso, impedir os avanços laterais, que para mim é um ponto muito forte do Vitória. Se a gente parar para analisar os gols deles no Beira-Rio, vieram de jogadas originárias pelos lados. Dos lados teve a situação de finalizar por dentro. Teve um cruzamento, um cabeceio do Guilherme muito bom lá no Beira-Rio. Então era uma preocupação minha e a gente tinha que ter uma disciplina muito forte. E também variações, né? Daí eu sabia que os atletas iriam se desgastar e a gente tinha que ter variações durante o segundo tempo para buscar a vitória, né? Então, por isso a entrada no decorrer da partida do Tomás, né, que talvez foi a grande oportunidade da nossa vitória, aquele avanço pelo Lucas Mendes pela direita com um passe que deixou para trás para o Tomás. Então acho que estrategicamente a gente teve alcançado o objetivo, infelizmente não com a vitória. E o mais importante dessa competição a longo prazo é fora de casa você sempre está procurando pontuar. Óbvio, desde que a gente cumpra com o nosso dever dentro de casa. Então, tá tudo muito no começo. Se a gente conquistar essas vitórias que nós teremos em casa agora, possivelmente a gente atinja um grande passo, né, nesse início de competição que é estar lá na parte de cima. Então agora a gente tem que fazer prevalecer o nosso mando de campo. Obrigado, Matheus. Um grande abraço, bom retorno e sucesso nesses 2 jogos no Germano Krieger. Obrigado, Júnior. Dudu Lagoa. Obrigado, Rafael. Boa noite, Matheus. Parabéns pelo ponto conquistado aí em Salvador. Você dizia na entrevista coletiva sua de sexta-feira, né, que você, até foi o meu questionamento a você, em relação a cobranças, né, cobranças de principalmente sem bola. E hoje o Operário mostrou, né, não deu muitas oportunidades para o Vitória. Se a gente for analisar aqui, o Thiago Braga não fez nenhuma defesa assim no jogo, diferente do Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória. Queria que você analisasse, Matheus, essa situação para nós, por favor. E também a partida do Pedro Quem, que foi até uma surpresa, né, na escalação do jogo de hoje. Ele não atuava há muito tempo, vinha de lesão. Queria que você analisasse para nós, por gentileza, a atuação dele na partida de hoje. Grande abraço, Matheus. Certo, Dudu, abraço. Como eu disse anteriormente, Dudu, acho que nós temos uma característica muito clara, assim, durante essa temporada, que é uma equipe segura defensivamente, sem bola. O comprometimento de todos tem que ser muito grande, e é uma característica dessa competição também. As equipes que conseguem estar na parte de cima da tabela sofrem poucos gols. Vou dar um exemplo claro da equipe da Chapecoense, campeã ano passado. No primeiro turno ela sofreu só 5 gols. Então é uma característica da competição. Para você ir bem, obviamente você tem que criar oportunidades para finalizar, mas você tem que sofrer poucos gols. E, obviamente, quando acontece uma coisa como aconteceu lá no Couto Pereira, assusta todo mundo. E a gente procura ver, analisar o que faltou. E hoje nos passa essa confiança que realmente foi uma partida que fugiu completamente do controle, mas a gente não pode esquecer tudo que a gente fez, né? Então, hoje foi mais um jogo também para a gente mostrar a nossa capacidade sem bola. Com bola tivemos oportunidades para conquistar essa vitória.
Mas é uma competição difícil também, o outro lado tem muita qualidade, pô, acabou de vir de um jogo excepcional, então acho que, obviamente, a gente não pode nunca ficar contente porque não vence, mas acho que tem que valorizar também esses empates e esses pontos fora de casa, porque vão ser muito importantes no decorrer da competição. Com relação ao Pedro, o Pedro é um jogador que já demonstrou, né, desde o término da Série B do ano passado, tudo que ele pode fazer por nós. Então, é um jogador muito inteligente. A gente colocou um time hoje muito experiente em campo, muito preparado para a partida de hoje, jogar contra um adversário que vem de um momento muito bom, e jogadores que eu procurei falar, que se a gente aceitasse o Vitória ficar com a bola a todo momento, a gente ia cada vez mais para trás, eles iriam ter oportunidade de finalização. Então era um momento de a gente mostrar a nossa qualidade também, mostrar que a gente tem capacidade, mesmo com esse ambiente favorável ao Vitória aqui hoje, a nossa capacidade de ficar com bola e de envolvê-los. E foi dada essa prioridade a jogadores experientes e que tenham essas características de conseguir ficar com a bola. O Pedro é mais um deles, né? O Marcelo, o Bastos, o Chorão. Foi um time extremamente experiente no meio de campo para a gente conseguir ficar com bola. Os nossos zagueiros hoje foram muito bem nos momentos de construção. E a gente procurou dar essa qualidade com bola e a gente ser muito competitivo sem bola. Faltou detalhes aí para a gente conquistar esses 3 pontos, mas agora, como eu falei, é pouco tempo de recuperação de um jogo para outro e a gente está o mais preparado possível aí para esse jogo diante do Sampaio. Obrigado, Matheus. Boa viagem para vocês e bom retorno, bom trabalho aí na quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. Obrigado. Fernando Gé. Boa noite, Matheus. Matheus, eu queria saber, hoje o time mostrou uma organização tática, né, e assim, claramente, pelas necessidades que haviam da partida, tanto sendo um jogo contra o Vitória e também a questão dos desfalques. Queria saber se essa organização tática que você montou pode ser usada em outras partidas e quais partidas que você enxerga que ela pode funcionar bem como funcionou hoje. Sem dúvida pode ser usada, mas a gente sempre tem que analisar o que nós temos de opções. Hoje a gente sabia, eu vim hoje para a partida de hoje com todos os atletas que nós tínhamos à disposição, e nós tínhamos 6 zagueiros e 2 atacantes de lado. Então pensei muito, se de repente você inicia com 2 atacantes de lado, você não tinha um atleta ofensivo para colocar pelo lado do campo no segundo tempo. Então priorizei o início do Pimpão, porque o segundo tempo eu saberia que o Tomás poderia entrar e mudar a partida. Então, a gente tem que, obviamente, montar dentro do que nós temos todas as possibilidades de jogo. Hoje, o jogo de hoje não nos trouxe tantas possibilidades de jogo, em virtude como todo mundo sabe, 12 atletas não estavam à disposição para a partida de hoje. Então, é um quebra-cabeça que a gente tem que, obviamente, dentro de um raciocínio lógico, você montar uma equipe que esteja bem preparada para buscar o que a gente buscou, pontuar, ou vencer ou não perder. E dentro de um raciocínio sem fazer loucuras e dentro das possibilidades que a gente vê e enxerga que os atletas tenham condições de fazer. Estamos aguardando. Ok. Osiris, Jornal Impacto. Eu estou aqui, à sua disposição. Posso perguntar? Fique Oi, à Osiris, vontade. pode sim. Ô, Matheus, você tem feito uns milagrinhos aí no Operário Ferroviário. Hoje você surpreendeu de novo. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. O Pedro Quem, você tinha uma previsão que ele poderia sair do jeito que ele saiu, e quando aí você vê que o Pedro Quem pede água, pede para sair, você vem e coloca o Léo Rigo, faz um time com 6 zagueiros. Ali foi tipicamente a jogada tática para garantir o 0-0. Olha, é melhor 0-0, melhor um pombinho voando do que 2 um na mão do que 2 voando. É por aí ou não? Osiris, eu confesso que, óbvio, quando a gente está em campo, a gente sempre quer vencer, né? E como eu estava um pouco preocupado pelos lados do campo do Vitória, eu pensei no Léo Rigo para sustentar esse lado de campo. Talvez foi uma grande oportunidade que o Vitória teve, foi uma bola alçada da área que o Léo Rigo tirou. Só que eu pensei na entrada dele ainda vendo uma possibilidade de uma bola aérea a gente conquistar a vitória. Porque nós tínhamos o Alemão, o Rodolfo, o Renier, Léo Rigo, o próprio Bueno, então jogadores com uma boa capacidade de jogo aéreo também.
Claro que a gente não quer perder, mas a gente sempre, mesmo pensando que se torne uma equipe defensiva, eu penso que a gente poderia ganhar talvez numa situação de bola parada também. E dentro das condições que nós tínhamos, né? Obviamente, o Pedro, a gente acelerou essa entrada dele desde o início. Se nós tivéssemos outros jogadores à disposição, possivelmente ele era uma alternativa durante a partida. Mas a gente fica feliz também que já passa a contar com mais um atleta aí que pode qualificar o nosso elenco, seja no início de um jogo ou seja no decorrer de um jogo. Ficou claro assim para mim, Matheus, que na próxima jornada, se você tiver problema de extremas, de jogadores de lado, você tem 2 baita atacantes. O Lucas Mendes, o Alex Silva e o Djalma Silva. Esses caras estão arrebentando, hein, Matheus? Sem dúvida, Osiris. Eu fico muito feliz hoje pela entrada do Lucas, porque ao mesmo tempo que o Vitória tinha um bom jogo pelos lados, eu procurei deixá-los preocupados também, com o Tomás aberto pela esquerda e o Lucas Mendes aberto pela direita, e depois o Silva aberto pela esquerda e o Lucas continuou aberto pela direita, e a gente teve boas oportunidades ali, né? O Lucas foi muito bem em 2 ultrapassagens pelo fundo ali, com situação de bom passe por dentro. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupou, não tenho dúvida alguma que o Vitória se preocupou muito com a gente também, atacando pelos lados. Então, ficou um bom jogo de xadrez e como o Ramon falou ali no final, um jogo extremamente tático, de um comportamento grande das duas equipes, e dentro de todas as dificuldades que nós tínhamos, ele parabenizou aí pelo que nós fizemos no decorrer de toda a partida. Um favor, vou pedir para você, dê um abraço em todos os seus jogadores, porque o empenho e a dedicação deles, o amor à camisa alvinegra, foi o grande destaque do Operário nessa partida. E parabéns pelo sucesso. Obrigado, Osiris. Sem dúvida alguma, esse tem que ser o espírito. Isso eu procuro passar no vestiário, os atletas, a gente pode ter certeza que tem esse sentimento também, e isso é muito importante. Saber vestir o uniforme do Operário da melhor forma possível, representar a cidade de Ponta Grossa onde for e mostrar essa vontade de vencer, essa vontade, essa luta e essa entrega em todas as partidas. Muito obrigado, uma noite para você, boa viagem, e só vai ter um dia de treino amanhã. Amanhã não, terça, para pegar o Sampaio às 19 horas da quarta-feira. Amanhã a gente vai viajar o dia todo. Saímos às 8h30 da manhã do hotel, chegamos às 6 da tarde em Ponta Grossa. E terça-feira será o nosso único treino para a gente estar bem preparado aí para buscar essa vitória dentro de casa. Nosso retorno ao Germano Krieger, que é muito importante. Pois é, 18 horas é o jogo, venha com Deus, dá um abraço em tua equipe pela raça. Valeu! Foi sofrido? Foi, mas o resultado foi positivo. Hoje você já é o 10º colocado com 4 pontos ganhos. Obrigado, abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, Matheus.